Alô, alô, bruxones! Espero que estejam todos muito bem. Você já parou para pensar em celebrar magicamente as fases da sua vida? As mudanças que acontecem, as transições? E se eu disser para você que isso já existe e o nome disso é rito de passagem? Sabe o que é? Não sabe? Bora comigo! Eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Pois bem, o assunto de hoje são os ritos de passagem. Mariana, o que é o rito de passagem? O rito de passagem, ele existe para marcar e celebrar, os fluxos e as mudanças da nossa vida, as fases da nossa vida. A gente não comemora aniversário, casamento, formatura, o escambau a quatro? Pois bem, os ritos de passagem são uma forma da gente celebrar esses acontecimentos, mas de uma maneira sagrada, conectada com a nossa essência, com a nossa espiritualidade. À medida que as sociedades e as pessoas se afastam do sagrado, da comunhão com a natureza, com os deuses, esses marcos acabam não acontecendo da forma que deveriam. O rito de passagem, ele funciona exatamente como isso que eu disse, um marco cronológico, psicológico, fisiológico, que nos ajuda a entender a fase da vida, entender o acontecimento e amadurecer, aprender e crescer. Com os ritos descaracterizados, a sociedade e as pessoas tornam-se imaturas, sem estar prontos e prontas para a vida. Porque esses ritos, eles fazem exatamente isso, eles fazem uma ponte entre nós e os deuses, entre nós e o sagrado, entre nós e a nossa cultura, a nossa ancestralidade, as questões da nossa família e por aí vai. São ritos que marcam mudanças transformadoras, sejam elas sociais, sejam elas culturais, sejam elas religiosas, sejam elas pessoais. Alguns ritos ainda existem. A gente vê, por exemplo, como eu disse para vocês no comecinho do vídeo, o nascimento, casamento, aniversário, formatura, tudo isso são assim uma sombra dos grandes ritos de passagem que eram celebrados nas antigas sociedades. Mas antes da gente continuar essa conversa, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E compartilhe o vídeo com outros bruxones também. Pois bem, os ritos de passagem, eles nos levam de uma fase da nossa vida para outra fase da nossa vida. Nas antigas culturas, nas culturas mais ancestrais, eles tinham noção que esses ritos eram importantes e eles eram muito feitos. Nós ainda podemos encontrar algumas dessas manifestações, inclusive em tribos indígenas. Mas esses ritos, o que eles eram, Mariana? O que é? Fala logo, Eles marcavam, por exemplo, a primeira menstruação da menina, a chegada da puberdade do menino, celebravam as iniciações dos guerreiros, a primeira caçada, a famosa tenda vermelha, aquela reunião das mulheres na ocasião das menstruações. Tudo isso eram os ritos de passagem. Mas hoje você não ouve falar que alguém vai fazer uma festa da sua primeira menstruação, Tipo, Pois deveria fazer, é importante. Até por isso a gente cresce com a cabeça cheia de tantos tabus, porque esses ritos foram perdendo significado, foram perdendo força. Hoje a gente cresce com meninos e meninas totalmente perdidos e fora de uma identidade de pertencimento social, de pertencimento identitário cronológico com outros jovens que vivenciam aquilo. E por isso é tão importante a gente resgatar os ritos de passagem. Claro, nós como bruxos modernos, muitos urbanos, a gente não tem como ir lá pro meio da floresta fazer a iniciação no guerreiro, Então como que a gente faz isso, assim, hoje em dia? A gente pode celebrar, assim, as nossas fases da vida com o nosso grupo de convivência, com a nossa família, se tudo bem para a nossa família fazer isso junto com a gente, com o nosso grupo de estudos, o nosso coven, caso vocês tenham. Posso fazer solitariamente? Claro que eu posso fazer solitariamente. Muitas pessoas praticam, sozinhas.
O importante é o que? A gente criar significado para esses ritos. O que é relevante eu celebrar? O que é importante eu marcar na minha vida? Porque isso vai fazer a nossa conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa identidade, com o nosso senso do que é sagrado para mim. Fazendo esse rito de passagem, a gente torna certas situações das nossas vidas sagradas e importantes. Um pouquinho de água. Mas existem alguns ritos de passagem que são bem tradicionais, que a gente pode pesquisar aí. Vocês podem inclusive ter ouvido falar de algum deles. Vou falar aqui mais ou menos um resuminho. E aí, se vocês quiserem saber mais profundamente sobre algum deles específico, já deixa aí nos comentários para eu saber. E aí a gente faz um vídeo especial sobre o tal do rito, tudo bem? Então a gente começa pelos ritos de nascimento. Nós temos 3 tipos de rito de nascimento, né? A hora que a criança nasce. Antes da criança nascer, nós temos um conhecido como Blessing Way, que é o caminho da bênção. É um ritual que já está inclusive bem conhecido, é um ritual que faz quando a mulher está antes de ganhar o bebê, tradicionalmente na lua cheia, antes de ganhar o bebê, mas pode ser feito em outro tempo, celebrando aquela mulher que será mãe. Vejam bem, não é um chá de bebê que se celebra a criança, é um Blessing Way que está celebrando a mãe, a mulher que nascerá como mãe. Isso é muito importante, tá bom? E você pode fazer um ritual bonito, coroar a mulher de flores, fazer um trono para ela. Vou deixar aqui passando para vocês na tela algumas fotos de alguns Blessing Ways que nós já fizemos aqui. É um ritual lindíssimo. Depois que a criança nasce, a gente tem o ritual de unção do recém-nascido, que são bênçãos que os pais e os padrinhos dão para aquela criança, com um óleo mágico, alguma coisa assim. Até lembra, né? Aliás, esse ritual foi até adaptado em alguns contos e a gente pode ver, por exemplo, no conto da Cinderela. Quando vem a fada madrinha, dá lá, eu te abençoo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, eu te abençoo. E aí a Malévola vem e tchan! Well, well. Listen well, all of you. The princess shall indeed grow in grace and beauty. Então, isso é a unção do recém-nascido. Pode ser adaptado aí de acordo com cada família. Nós temos na Wicca o Wiccaning, que é a apresentação da criança aos deuses. Não é batizado, tá bom? Batizado, ele é sim um rito de passagem, mas ele se refere às religiões cristãs, tá bom? Que isso fique bem claro. O Wiccaning não é um batizado de criança bruxa, tá bom? É uma apresentação, então os pais da criança, e aí pode ser também com os padrinhos, as pessoas da família, apresentam aquele bebê aos deuses, escolhem um nome mágico para aquela criança. No entanto, aquela criança, quando tiver idade e maturidade suficiente, poderá escolher o seu próprio caminho, a sua própria religião, que não precisa necessariamente ser a Wicca, beleza? Aí nós temos os ritos de transição, que acontecem na adolescência, na puberdade. A gente tem o rito da menarca, que eu comentei com vocês, que é o rito da primeira menstruação. Nessa ocasião, a menina, junto com mulheres mais velhas e meninas que já menstruam, apresentam e conversam com essa menina sobre o que é a menstruação, sem criar demônios e ai, tá sujo, tá fedido, nada disso, né, gente? É um ritual de acolhimento para trazer para aquela menina essa iniciação necessária nos mistérios femininos, para mostrar que o corpo dela é sagrado, inclusive para quebrar alguns tabus sobre a menstruação. Aqui no canal tem um vídeo bem legal sobre isso, que é o vídeo de plantar a lua. O que é plantar a lua? Que é um ritual voltado totalmente para a menstruação. Então eu também sugiro que vocês deem uma conferida nesse vídeo. Para os meninos, também existe um rito celebrando a puberdade, né? Que é um momento que apresentam para este menino o Deus, né, num aspecto de força, de virilidade, mas também é um ótimo momento para conscientizar esse menino
do respeito à mulher, do respeito a Deus, às figuras femininas, incentivar este menino a compartilhar os sentimentos, entender que ele também pode ser vulnerável, para também, neste momento, desconstruir um pouco do que o patriarcado destruiu aqui, desse rito tão necessário para a juventude masculina. Porque se existe o sagrado feminino para curar as mulheres, o sagrado masculino é tão ou até mais necessário, porque as mulheres ainda conseguem se conectar com alguns dos seus ritos de passagem. Os homens é bem mais difícil, tá bom? E aí, eu acho que nesse ponto aqui cabe muito dizer que a gente pode perfeitamente adaptar os ritos de passagem para as pessoas trans. Quem não se identifica como homem ou como mulher, ou não tem nada a ver com isso, eu acho que pode sim, podemos e devemos incentivar nos círculos a criação desses rituais. Por exemplo, para as pessoas que tomam injeções hormonais, fazer isso na lua cheia, ao invés de plantar a lua. Quando a pessoa conseguir trocar o nome, tiver o nome social, fazer um rito da celebração da chegada desse nome social. O dia que a pessoa fizer alguma cirurgia de modificação, colocar o seio ou fazer a reconstrução da genitália, fazer disso um ritual para trazer aquela energia para o corpo da pessoa também. Isso é muito necessário e a gente precisa muito botar os nossos olhos sobre essa causa, sobre essa pauta, tá bom? Aí nós temos os rituais mais da vida adulta, os rituais de casamento, né? Que é o handfasting, como ele é chamado nas celebrações wiccanianas, aliás, e pagãs. O handfasting significa a junção de mãos, né? Handfasting. E é o compromisso que duas pessoas fazem de união. Então ele é voluntário, ele é livre, ele é consciente. E as pessoas nessa ocasião trocam votos. O ritual é feito com deuses e deusas que ambos tenham afinidade. O legal desse ritual é que ele não, ao contrário do casamento tradicional, ele não é assim, até que a morte o separe. O handfasting é legal que todo ano é sugerido ao casal que renove seus votos. Então isso é bem interessante, né? Esse ritual pode ser feito mais de uma vez. E aí, na ocasião do handfasting, o casal pode combinar um símbolo para essa união. Pode ser uma aliança? Pode, né? Não estou aqui de fiscal do casamento alheio. Pode ser uma aliança, mas de repente o casal não acha legal uma aliança. Pode ser um bracelete, pode ser um colar, pode ser um símbolo, uma tatuagem, enfim. O importante é que tenha significado para o casal, tá bom? E aí nós temos também o hand parting, que é a separação. Quando o casal identifica que a relação acaba, e isso é feito com muito respeito, que quer que o melhor aconteça para a pessoa, mas cada um segue o seu rumo, existe também o ritual do hand parting, entregando para cada um dos lados os melhores votos de sucesso, mas que a vida continua, certo? Aí nós temos os rituais da terceira idade, que também são ritos bem complexos e absolutamente esquecidos, até porque envelhecer na sociedade atual é assim terrível, né? Ninguém quer ficar velho. A gente pode ver aí o tanto de interferência que tem de plástico, botox, isso e aquilo, e toda aquela questão da mídia, né? De corpos perfeitos, mulheres perfeitas, enfim, envelhecer é difícil na sociedade em que vivemos. Até porque não existe nem a valorização das pessoas mais velhas. A gente vê como os nossos idosos estão abandonados à própria sorte, né? Nas instituições, na saúde pública. Bem, se eu começar a falar sobre isso, já viu, né? Mas enfim, quais são esses ritos que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses ritos eles servem exatamente para quê? Para enaltecer, para celebrar a maturidade dessas pessoas. Vamos lembrar que tanto a deusa quanto Deus, eles também se apresentam em aspectos de sábios, de anciões. Então a gente também precisa reverenciar essa face sagrada na nossa vida, no nosso ciclo de vida. A gente não pode pular né? Não faz o menor sentido. Então a gente celebra a chegada da maturidade. Para as mulheres, isso acontece na ocasião da menopausa, que é o croning.
E isso o ritual pode ser feito aí com a chegada da sábia, reverenciando uma deusa na face anciã, e é chamado inclusive este ciclo de lua roxa, que é a lua que a mulher não menstrua mais. É bem interessante, existem até alguns grupos de estudo de WhatsApp, essas coisas, só falando sobre a lua roxa, é bem interessante, viu? O masculino chama Seidin. E é feito para o homem mais ou menos entre os 60 e 65 anos. E aí, nesse momento, o homem também assume a face do Deus ancião, né? Colocando seus conhecimentos para gerações mais novas, assim como a mulher. No entanto, aqui para o homem também é a questão de perceber a queda da energia vital, até da virilidade. E a gente vê muitos casos aqui dessa coisa da idade mais velha para o homem como é difícil, que a gente vê a quantidade de homem que tem, por exemplo, câncer de próstata, quando chega numa certa idade, não faz exames. Porque acha que vai ferir a sua masculinidade. Né? Olha como é importante a gente ter esse olhar sobre os ritos de passagem. E aí nós temos, né, os rituais o ritual de morte. Que na Wicca, em outras tradições também, eu já vi que também chama desse jeito, é o Requiem, que é o rito de passagem final. Né? O Requiem é o rito que a gente se despede do bruxo, da bruxa, da pessoa querida, pedindo para que os deuses acolham essa pessoa no além-mundo, na terra do verão, Tirnanog, enfim, seja lá como vocês chamem aí o além. Lembrando nesse momento que é o que? Uma homenagem, a gente se despede, claro, com tristeza, porque a pessoa morreu, tal, mas com aquela coisinha da saudade, lembrando das melhores coisas, dos melhores momentos. Inclusive é bem tradicional fazer um banquete com as comidas favoritas da pessoa neste ritual, tá bom? Estes são os ritos mais comuns, mas a gente pode construir perfeitamente ritos anuais para os nossos aniversários, por exemplo, ritos para os nossos novos empregos, ritos para a adoção de crianças, que é uma coisa bem comum, né? Adotou uma criança, ela não é nem um nenezinho, nem isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer, vamos pensar juntos em criar esses novos ritos. Ritos para perdas muito significativas, como por exemplo, aborto, ritos para a transição de perder um órgão, por exemplo, mulheres que passaram por uma esterectomia, retirada de seio por causa de um câncer, ou a perda de um membro, enfim. A gente pode sim pensar, porque lembra que eu falei lá no começo? Esses rituais, eles marcam o quê? Uma mudança na nossa vida muito importante, que não quer dizer que precisa ser levado assim de uma maneira... Ai, passou, tadinho, né? Se conforma, aceita que dói menos. Não precisa ser desse jeito, tá? A gente pode construir a partir desses conhecimentos outros ritos. E me contem aqui nos comentários o que mais vocês acham que nós poderíamos transformar em ritos de passagem também. Vocês já celebraram algum rito de passagem? Já tiveram oportunidade de estar em algum deles? Eu tive a feliz oportunidade de celebrar alguns Blessing Ways, foi muito bonito, de assistir alguns handfastings e também tive a responsabilidade de celebrar um Requiem, né? E foi um dos rituais mais difíceis que eu tive para fazer na minha vida até o momento. Mas enfim, a gente pode transformar outros momentos em ritos de passagem. Então vamos compartilhar aqui o que mais vocês têm a trocar e quais as dúvidas que vocês têm sobre esses ritos. Fico à disposição para responder aqui ou pelo direct no Instagram. Acompanhem a gente ali nas redes sociais, no nosso site. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante e servido para o aprendizado de vocês. Deixo um beijo enorme a todos e abençoados sejam.